Olá, estamos começando a nossa live de hoje, agradeço a todos vocês, eu sempre anoto aqui porque aumentou, são 524 mil inscritos, né? E 68 milhões e meio de visualizações. Muito obrigado mesmo, né? E sempre falo, você que está inscrito no meu canal, gosta do conteúdo, das lives, das entrevistas, indica um amigo, é fácil, blog do Vila, diga Marco Antônio Vila, para ativar as notificações com aquele sininho, colocar like no que vocês gostaram, claro, e utilizar a página dos comentários como vocês fazem, propondo, discutindo, analisando, refletindo sobre o Brasil, né? Lembro que hoje postamos a entrevista de Vera Magalhães, né? Jornalista política importante, que hoje está a comando Roda Viva, também no jornal O Estado de São Paulo, né? Passou por vários veículos, Folha de São Paulo, Veja, Jovem Pan, entre outros. Assisto, vocês vão gostar da entrevista, tenho certeza. E lembro também que as duas últimas entrevistas postadas foram com João Amoedo, do Partido Novo, candidato a presidente em 2018, e a entrevista também que eu anotei aqui para não esquecer do Jorge Cajuru, que realmente está bombando, como se diz na linguagem da internet, já tem 182 mil visualizações, né? Muito obrigado mesmo. É um senador por Goiás pelo Partido Cidadania. Lembro também que o Twitter, vocês podem acompanhar o meu Twitter, que é Vila Marco Vila. Já temos lá 700 mil seguidores. Vila Marco Vila. E, por fim, lembro que na plataforma www.cursosdovila.com.br vocês encontram os 3 cursos que nós estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar e o que é Fascismo. www.cursosdovila.com.br, lá tem todas as informações. Claro, hoje acompanhei também, sabia que é uma sessão longuérrima, que é difícil ela terminar num prazo curto de tempo, do Supremo Tribunal Federal, discutindo a questão aí que envolve a libertação do cidadão lá do PCC e, mais do que isso, a interpretação de um artigo que foi recentemente no pacote anticrime alterado pelo Congresso Nacional e que não foi vetado, vale lembrar, por Jair Bolsonaro, que concordou com a alteração, a inclusão feita no Congresso Nacional, especialmente, inicialmente, na Câmara dos Deputados. Esse era do pacote anticrime e registro também que isso não estava na proposta original do então ministro da Justiça, Sérgio Moro. Como uma questão bastante longa, nós vamos acompanhar tudo isso, né? Vamos voltar a ela com mais vagar quando nós tivermos o quadro completo, né? Tivemos primeiro um longo voto do atual presidente Luiz Fux, depois Alexandre de Moraes e assim sucessivamente. Os intervalos sempre são muito longos, sempre acima do que é determinado, fala 30 minutos e mais, eu sei porque acompanhei a ação penal 470, o processo mensalão, durante mais de 70 sessões e sempre foi esse procedimento. Vamos aguardar porque essa é uma questão importante e que leva a uma interpretação, inclusive, de medidas cautelares. Se elas podem ter tomadas por voto monocrático, ou seja, de um só ministro, ou se tem de passar pelo pleno, tal qual propõe, e muito bem propõe, que eu acho que é uma proposta excelente, do ministro Luiz Roberto Barroso. Eu quero me ater hoje, tem outros assuntos, mas fundamentalmente uma questão gravíssima, que é a questão que o país parece que esqueceu, que são já são 152 mil mortos do coronavírus. E por que eu quero discutir isso? Bem, a questão toda que se coloca é que a questão do coronavírus, que vale lembrar, voltou, tá, uma espécie de segunda onda, né, na França, Espanha, Portugal, vocês estão acompanhando, né, as ações tomadas pelas autoridades, na Inglaterra também, há questões da Itália, em suma, é uma situação extremamente preocupante, e é uma espécie de relógio para nós, atrasado da história, porque ela veio do Oriente, veio da China, né, chegou ao Oriente Médio, lembra o episódio terrível que foi no Irã, chegou à Europa, né, depois atravessou o Atlântico e os Estados Unidos até atingiu o Brasil. A primeira morte no Brasil é 12 de março. Né? E então agora nós estamos assistindo na Europa o que poderá ocorrer no Brasil daqui a 3, 4 meses, ou seja, no começo do próximo ano. E as autoridades brasileiras não estão tomando a mínima providência. Vale lembrar que o ministro da Saúde não sabia e confessou a semana passada sequer o que era o SUS, quando foi designado para o cargo. E o que eu quero conversar com vocês e acho extremamente importante. Vamos fazer primeiro um ponto e dar uma paradinha
abrir um parênteses e lembrar um pouquinho do processo do Tribunal de Nuremberg, né? Termina a Segunda Guerra Mundial, os quatro grandes, quatro vencedores, França, Inglaterra, então União Soviética, Estados Unidos. Você tem o Tribunal de Nuremberg, que vai de 20 de novembro de 1945 até 1º de outubro de 1946. Na cidade de Nuremberg, lembrar dos grandes atos nazistas em Nuremberg, assistam um clássico do cinema nazista, né? O Triunfo da Vontade, para entender o significado da ideologia nazista de Nuremberg. E o tribunal, justamente, que vai julgar os criminosos de guerra, 24 a princípio, 24 acusados, vai ser justamente na Nuremberg e vai desde 20 de novembro de 1945 até 1º de outubro de 1946. Alguns são julgados foragidos, o Martin Bormann, né? Depois tem suicídio, antes da condenação final, etc. E há uma ampla literatura sobre o Tribunal de Nuremberg, a questão do crime de guerra, crime contra a paz e o crime contra a humanidade, que é uma criação, vou chamar entre aspas, desse momento, desse terrível momento histórico. Eu fiquei pensando aqui com meus botões, usando uma velha linguagem muito antiga, como se aplica? Será que o Bolsonaro não poderia ser o 25º acusado do Tribunal de Nuremberg? Será que eu estou exagerando ou não? E por quê? No Vietnã, em um envolvimento norte-americano de quase 2 décadas, até o processo final da derrota do Vietnã do Sul, do então Vietnã do Sul, e a tomada, lembra aquelas cenas da saída dos últimos conselheiros e funcionários americanos da embaixada na antiga Saigon, hoje cidade de Ho Chi Minh. Então você tem um envolvimento de quase 2 décadas, com 58 mil mortos. Nós já temos no Brasil 152 mil mortos, quase que 3 vezes o total de mortos na Guerra do Vietnã de norte-americanos em 2 décadas, portanto em 20 anos. O primeiro óbito no Brasil foi 12 de março desse ano, né? Portanto, nós estamos há 7 meses já com 152 mil mortos. Na guerra, insisto, do Vietnã, os Estados Unidos perdeu 58 mil homens, né, em 20 anos. Em 20 anos, aqui no Brasil, morreram 152 mil brasileiros e brasileiras em apenas 7 meses. Então vamos pegar essa reflexão que eu fiz até questão de anotar, e hoje o Jair Bolsonaro disse que a pandemia foi superdimensionada, 152 mil mortos, né? E ele finalmente recebeu, quase depois de um mês, o ministro da Saúde, e por apenas 1 hora. Então, eu queria pensar essa questão do Bolsonaro em Nuremberg, não podia ser o 25º acusado ou não? É a minha pergunta de interrogação, né? Vem através do livro do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, chamado Um Paciente Chamado Brasil. Esse é o título do livro de alguém que estava, portanto, no centro, no olho ali do furacão, né, como ministro da Saúde e com contato constante com toda a equipe governamental. E aí vamos pensar a ação do Bolsonaro, né? Eu vou citar as páginas, até para não ter qualquer dúvida. A página 60 e 61, ele diz que a leitura que o governo tinha até então era da conspiração chinesa. E vou voltar outra vez a essa questão, que é a leitura de Donald Trump. Ou seja, copiaram a leitura norte-americana aqui para o Brasil. Vale lembrar, sem nenhuma base fundamentada. Não havia base nenhuma. Era uma mera ação do aio, né, de obediência em relação ao amo. O amo Trump, o aio Bolsonaro. E eles insistem muito nisso. Na página 60 a 61, ele lembra o ministro Mandetta, ou então o ministro, que no dia 18 de março, no Twitter, Eduardo Bolsonaro, conhecido como Bananinha, e que o Bolsonaro queria designá-lo embaixador do nosso país nos Estados Unidos, olha o absurdo, tuitou: quem assistiu Chernobyl vai entender o que ocorreu. Substitua a usina nuclear pelo coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa. Mais uma vez, uma ditadura preferiu esconder algo grave e expor, tendo desgaste mais que salvaria inúmeras vidas. A culpa é da China e liberdade seria a solução. Ponto. Bem, evidentemente que isso criou um seríssimo problema e corretamente a Embaixada da China respondeu. Mas perceba que ao invés de construir uma política de enfrentamento à pandemia, né? Ou seja, não era só uma epidemia, mas era uma pandemia,
havia a tentativa de ideologizar o problema, como se ao ideologizar o vírus, chamando entre aspas de vírus chinês, resolveria o problema. Mas Bolsonaro, portanto, não estava querendo enfrentar a questão, pelo contrário, queria transformar isso numa batalha ideológica. O ministro Mandetta faz inúmeras referências e eu vou citar algumas delas aqui no decorrer desse nosso encontro. Vamos lá então. Na página 128, e faço questão de citar as páginas para não pairar qualquer dúvida, né? Diz ele, as reuniões ministeriais, diz o ex-ministro, ignoravam simplesmente o que estava acontecendo. Ele diz, uma imagem impressionante, página 128. Já no Palácio, as reuniões ministeriais continuavam seguindo o mesmo roteiro, ignorando a crise sanitária. Não se discutia, ignorava. E as pessoas, havendo todas as notícias do mundo inteiro, né, daquela modernidade, ignorava, não tocava na questão. Vale lembrar, o próprio ministro, então o ministro diz, na Espanha se colocavam corpos em rinques de patinação, porque não havia caminhões frigoríficos, vocês lembram disso, né? Suficientes para dar conta da quantidade de cadáveres, né? Uma imagem impressionante. Continua ele, já no Palácio as reuniões ministeriais continuavam seguindo o mesmo roteiro, ignorando a crise sanitária. Paulo Guedes, exaltando as qualidades que atribui a si mesmo. E aí vai listando os ministros. Estava ignorava, simplesmente esquecia do que estava, não falava, nem tocava no assunto. Bem, aí sempre quando fazia referência, por exemplo, na página 129, ele foi à TV num pronunciamento a 24 de março, vamos recordar, né? Chamando pela volta à normalidade, ele era contra o isolamento, né? O Bolsonaro, isso levou à propagação do vírus e aos 152 mil óbitos, que a responsabilidade principal é dele, por isso que ele deveria estar em Nuremberg, é a pergunta que eu faço a você, se é o 25º acusado. Ele naquele pronunciamento a 24 de março, chamando a normalidade, disse que o que ele sabia da doença era que o vírus chegou e breve passará, e fez referência à gripezinha, a um resfriadinho, né? Isso no dia 24 de março, vocês podem conferir, tem no YouTube. Bem, o autor lembra, faz uma série de menções aqui, na página 132, depois de muita luta, o então ministro da Saúde conseguiu, apresentou um cenário, né, elaborado pelo Dr. Júlio Croda, diretor do Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, que previa 180 mortes caso o país não adotasse as medidas necessárias de distanciamento social e padrões rígidos de higiene e pobreza. E aí tem vários cenários. Um outro cenário, desde que tivesse adotado certas medidas, podia ter 60 mil, 80 mil óbitos, e um cenário, vamos chamar assim, mais otimista dentro dessa tragédia, que falava em 30 mil óbitos. Apesar de desenhar todos esses cenários, né, o Bolsonaro, segundo o ministro Mandetta, quando ele procurava, não havia meio de poder conversar com o presidente, que se recusava a falar com o ministro da Saúde. Vou citar textualmente, vamos lá. Pedi, inclusive, que providenciasse uma tela qualquer na sala dele, Bolsonaro, para que eu pudesse plugar meu pendrive cheio de números e gráficos que o ajudariam a entender a situação. Mas era sempre, abre aspas, agora não dá, fecha aspas, abre aspas, outra hora você passa, fecha aspas. Ele nunca viu os números do Ministério da Saúde, nunca aceitou sentar comigo para ver a realidade que o seu governo estava para enfrentar, né? Aí, segue, página 136. Para ele, diz o autor, Mandetta, para Bolsonaro, portanto, a paralisação das atividades econômicas era um golpe dos governadores para inviabilizar seu governo e causar uma convulsão social. Portanto, se recusava a ouvir o ministro da Saúde e transformava o vírus numa batalha político e teológica. Continua o autor, né? Agora vamos à página 144, né? Estou citando só algumas passagens, vale a pena ler o livro. Na página 144, ele começa a mostrar que o Osmar Terra, aquele que disse que teria 1000 mortos só com o coronavírus, que era uma espécie de H1N1, né? Começou a trazer uma série de médicos. Ele cita aqui uma série de médicos que foram chamados pelo Osmar Terra para fazer, entre aspas, vamos dizer assim, a cabeça do presidente da República, né? Dizendo que a cloroquina era a solução, né? Inclusive ele chamou, diz assim, vou ser bem textual, foi nesse dia que percebi que ele estava convocando por conta própria
Quem estava convocando? Bolsonaro, pessoas alinhadas à política que ele achava adequada, que era a defesa da cloroquina e da abertura da economia. Durante essa ligação, comentei que soube que ele havia chamado a doutora Ludmila Ajar, que é goiana e médica do Hospital Sírio-Libanês, para uma conversa. Ele falou, abre aspas, eu mandei puxar a capivara dessa Ludmila e não gostei muito do que vi não. Eu prefiro um pessoal mais alinhado com as nossas fezes. Fecha aspas. Bem, primeiro chamado a doutora Ludmila, que tem um currículo, um belíssimo currículo, uma grande profissional, de puxar a capivara. A capivara se puxa de bandido, né? Essa não é a linguagem também de presidente da República, é a linguagem de marginal, e a doutora Ludmila merece respeito por parte do Mandrião, chefe do Executivo Federal. Mas ele trata nós, brasileiros e brasileiras, dessa forma. Ele imagina que nós somos iguais a ele. E a doutora Ludmila não é igual ao Mandrião, o obtuso, o parvo, né? E aí ele estava, portanto, preocupado em trazer pessoas que estivessem alinhadas às suas teses e se recusavam sistematicamente de ouvir o presidente da República. Na página, o ministro da Saúde, perdão, na página 147, ele começa a atacar a China e dizer que ele acreditava na teoria de que a China tinha inventado a pandemia, de que o embaixador chinês estava aqui para derrubá-lo e que esse mesmo embaixador havia sido promotor dos protestos de rua, olha a loucura, em 2019 no Chile contra o presidente Sebastião Pinheira e tinha trabalhado para que Maurício Macri perdesse a eleição na Argentina. O embaixador chinês era um agente para desestabilizar a direita na América do Sul e promover a volta da esquerda e ninguém tirava isso da cabeça dele. O coronavírus era parte do plano. Portanto, notem que ele só, a todo momento, era só tentar, né, de todas as formas, ideologizar. E não enfrentava, não ouvia o ministro, não apontava as necessidades de medidas sanitárias que era possível tomar e, consequentemente, o número de mortes não parava de aumentar, porque ele fomentava o não uso na máscara, né, a quebra do isolamento social e ao uso de remédios, especialmente da cloroquina, absolutamente inadequados para combater o coronavírus, como toda a comunidade científica internacional já tinha demonstrado e também os especialistas brasileiros. Continua o autor na página 150 a 152, é uma coisa inacreditável, eles tentam fazer uma propaganda, olha, eu vou ler um trecho um pouquinho longo, peço licença de todos vocês. O Weingarten, que é o chefe da Secretaria de Comunicação, me olhou e disse que aquilo era um absurdo, que ele ia montar uma campanha publicitária a partir de doações realizadas de graça por artistas, cantores, jogadores de futebol, etc, etc, etc. Tempos depois, a SECOM apresentou 3 peças pilotos do tipo Pra Frente Brasil, um negócio ufanista, passando a mensagem: vamos juntos para essa guerra, vamos vencer essa batalha, corrente para frente. Isso tudo com musiquinha verde e amarela na cara, e bandeiras. Era uma coisa completamente diferente do que eu tinha pensado. Era quase como se pegasse a doença para fazer uma promoção do espírito coletivo do brasileiro como uma publicidade de Copa do Mundo. E por quê? Porque o Mandetta queria uma campanha oficial para explicar quais os cuidados que a população queria tomar. E o chefe da SECOM, de acordo com ele, queria fazer uma campanha ufanista de Copa do Mundo. Para frente Brasil, corrente para frente, vamos vencer essa batalha. E aí, diz ele, argumentei na página 151 que não poderiam fazer a campanha daquele jeito, pois seria um equívoco tratar a pandemia da Covid-19 do ponto de vista nacionalista e otimista. E aí queria depois, o Weingarten, de acordo com o Mandetta, dinheiro, recurso do Ministério da Saúde. O Mandetta falou, não, né? Negativo, vocês não falaram que ia ser gratuito? Mas não vai rolar gratuito, precisa pagar. Aí disse, eu respondi, bom, se precisa pagar, tem que licitar. Se tem que licitar, eu não recebo nenhuma campanha vinda daí, porque não fui eu que licitei. Bem, aí deixou bem claro. E só para vocês verem, o Guedes, nas reuniões, o ministro da Economia, esse gênio, o Pacheco e seu imenso talento, diz ele, página 159, Guedes nunca ouviu o que eu tinha a dizer, nunca pediu um dado, nunca procurou saber de nada do que se passava na minha pasta, simplesmente, notem, desprezava toda e qualquer informação do Ministério da Saúde, né? E no meio dessa situação, e morrendo gente, ele passa a ameaçar o Mandetta, o Bolsonaro. E diz o seguinte, lembra naquela saída do Palácio da Alvorada? Abre aspas, Bolsonaro falando, a fala dele não chegou ainda não, a hora dele não chegou ainda não, vai chegar a hora dele, que a minha caneta funciona, não tenho medo de usar a caneta nem pavor, e ela vai ser usada para o bem do Brasil.
Olha, a coisa de marginal, a hora dele não chegou ainda. Vai chegar a hora dele. O que é isso? Essa é uma linguagem de um presidente da República para ser o ministro da Saúde em plena pandemia? Mas veja como é que nós vamos fechar esse assunto. Ele merece ou não ser o 25º em Nuremberg? Vamos lá então. Ele várias vezes, Paulo Guedes, tentou esperar que o ministro da Economia, né, o Mandetta, esperava que o Paulo Guedes tomasse alguma atitude, ministro da Economia, puxa vida, né, que absorve vários ministérios, planejamento, trabalho, indústria e comércio, comércio exterior, etc, etc. Mas, diz ele, Mandetta, o seu ministro da Economia jamais teve a curiosidade de pegar o telefone, ele estava conversando com o Bolsonaro, o seu ministro da Economia jamais teve a curiosidade de pegar o telefone e ligar para o Ministério da Saúde para entender as nossas posições sobre a pandemia. Silêncio absoluto, nada. Nada. E diz ele, né, ele diz, só o Roberto Campos Neto é que me liga preocupado, os outros simplesmente não estão nem aí do que em relação a tudo o que está acontecendo. Mais à frente, na página 172, eu faço questão das páginas para que fique claro todas as informações que o então ministro está dando sobre algo gravíssimo. Já morreram mais de 152 mil brasileiros e brasileiras. Quase três vezes o total de mortes norte-americanos em 20 anos de guerra do Vietnã. E no Brasil, em apenas 7 meses, desde o primeiro óbito no dia 12, para ser preciso, dia 12 de março. Né? Então vamos lá agora à página 172. Ele resolveu mudar a bula do remédio do coronavírus. Ele, Bolsonaro, diz ele, fiquei extremamente incomodado. A pauta era cloroquina e notei que já haviam providenciado o texto de uma sugestão de decreto. O Bolsonaro queria mudar a bula do remédio para incluir a Covid-19. Negócio inacreditável. Parece aquelas experiências de eugenia da Alemanha nazista. Negócio inacreditável. Ele queria pegar um remédio e mudar a bula e incluir a Covid-19. Ele, Bolsonaro, o obtuso, o parvo. Inacreditável. Bem, vamos em frente. Na página 186, ele relata, o ministro Mandetta, que estava sendo seguido. Tudo indica. Porque numa brincadeira lá no Palácio do Planalto, brincadeira ao estilo Bolsonaro, né? Eu perguntei se Bolsonaro, ele estava lá no Palácio do Planalto, perguntei se Bolsonaro tinha alguma orientação para a coletiva de imprensa. Ele disse que não tinha não, vai lá falar com eles. E disse sim, falou só que comeria um sonho na padaria. Todos riram. Ele ia para aquela coletiva às 5 da tarde, que ele me cita aqui 2 vezes, e de forma elogiosa, eu agradeço, porque realmente é verdade o que ele diz aqui no livro, em referência a umas menções que eu fiz logo no início da pandemia, quando ela não tinha ainda chegado ao Brasil. Vamos lá, diz ele, falou só que comeria um sonho na padaria, todos riram, não entendi por que razão ele me falou que iria para uma padaria comer sonho, então fui embora dali para a coletiva. Aí ele descobriu, eu entendi o motivo daquela visita, ele foi justamente, olha aqui, enquanto isso o Bolsonaro saiu do palácio e foi até uma padaria que fica justamente a 2 quadras da minha casa. Era o mesmo estabelecimento onde eu tinha ido com a minha mulher comprar pão no domingo anterior. Ou seja, aquilo foi um recado para mim, diz ele, para me dizer que ele sabia dos passos da minha vida. Ele sabia dos passos da minha vida, ou seja, ele tinha colocado a inteligência do governo para seguir o seu ministro da Saúde. Olha a loucura do parvo, né, do obtuso, do mandrião que está na presidência da República. E ele relata aquele episódio de Goiás, vocês lembram quando eles foram inaugurar um hospital de campanha, estava o governador Caiado, o Bolsonaro e Mandetta. O Mandetta ficou um pouco atrás, viu as aglomerações, evitou as aglomerações, viu que o pessoal estava sem máscara, então diz ele assim, Bolsonaro subiu para se encontrar com o povo e depois veio em nossa direção. Foi aquela bagunça. O presidente se destacou do tumulto que havia formado e partiu para cima do Caiado, estendendo a mão e o abraçando. E disse sorrindo, 2 pontos, agora é o Bolsonaro falando, agora sim, está todo mundo contaminado, fecha aspas, e riu. Agora sim está todo mundo contaminado, e sorriu. Então, eu pergunto a vocês com tranquilidade, ele não merecia ser o 25º acusado do Tribunal de Nuremberg, aquele que se reuniu desde 20 de novembro de 1945 até 1º de outubro de 1946? É uma pergunta que eu faço a vocês, né? Eu gosto sempre de dialogar, e já são 524 mil inscritos no meu canal, com todos vocês.
É inacreditável esse relato. Já morreram 152 mil brasileiros e brasileiras. Quase 3 vezes o que os Estados Unidos perdeu na Guerra do Vietnã, em 20 anos de guerra. Os 152 mil brasileiros e brasileiras em apenas 7 meses, comparado com 20 anos de guerra no Vietnã, que os americanos perderam, né? É um negócio, é algo assim inacreditável. E hoje, ele disse que a pandemia foi superdimensionada, 152 mil mortos, né? E só hoje ele recebeu durante 1 hora, apenas durante uma hora, o ministro da Saúde. E o Brasil está assistindo tudo isso, como se fosse algo natural. Nunca um presidente da República agiu assim ao longo da nossa história, nunca ninguém teve as mãos tão sujas de sangue como Jair Bolsonaro. E eu fecho nessa nossa conversa com vocês com muita tristeza mesmo, e pergunto a vocês, ele merecia, Jair Bolsonaro, ser o 25º acusado no Tribunal do Nuremberg? Se você gostou dessa live e de tantas outras no meu canal, está entre os 524 mil inscritos e as 68 milhões e meio de visualizações, indica a um amigo, uma amiga, blog do Vila, Marco Antônio Vila, dica para ativar o sininho com suas notificações, colocar like no que vocês gostaram e usar, como vocês bem fazem, a página dos comentários. Lembro também das entrevistas. Hoje postamos com a jornalista Vera Magalhães, está muito bom, está tendo uma excelente repercussão. Assistam também uma das últimas com João Amoedo, candidato a presidente em 2018 pelo Partido Novo, que está tendo uma grande repercussão também, e com o senador Jorge Cajuru, que está chegando quase a 200 mil visualizações. Lembro também que para me acompanhar pelo Twitter é fácil, Vila, Marco Vila, tudo junto, Vila, Marco Vila, o Vila com 2 L's. E por fim, destaco, se vocês quiserem saber os cursos que eu estou oferecendo, basta acessar a plataforma www.cursosdovila.com.br. Lá tem os 3 cursos: a história política das constituições brasileiras, a história da ditadura militar no Brasil e o que é fascismo. www.cursosdovila.com.br. Lá tem todas as informações. Amanhã nos encontramos e aí vamos acompanhar qual vai ser a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre essa questão tão séria, tão pendente. Ontem eu fiz, inclusive, vocês assistam na live de ontem, algumas considerações mais gerais sobre essa questão, retirando a questão emocional, eu sei da indignação, com toda a razão que as pessoas têm, mas tentando discutir sempre a questão estrutural, como hoje. Se vocês observarem a questão, nós estamos tomando como base o depoimento de um ministro da Saúde, que assistiu, que lutou, que tentou enfrentar um presidente da República, mas que virou as costas para a morte de mais de 150 mil brasileiros. Merece ou não ser o 25º acusado no Tribunal do Nuremberg? A resposta é de vocês. Amanhã nos encontramos. Até.